Meme coin é cassino puro ou dá pra ganhar dinheiro? Cara, dá pra ganhar dinheiro no cassino, né? Pra que serve XRP? Então, XRP, Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez respondendo a pergunta de vocês. Eu sou o Marcos Capelletti, esse aqui é o Daniel Assen, fundador da Assen Crypto. fala pessoal, satisfação estar aqui de novo. Vamos fazer aquele nosso processo de responder dúvidas que vocês enviaram em vários locais. A gente tá sempre colocando agora nas nossas redes sociais, Instagram, aquele enquete lá para você mandar pergunta, aquela aba lá de pergunta, também nos comentários dos vídeos. Então, faça lá a sua pergunta que a gente vai estar sempre respondendo, como eu sempre gosto de dizer. Na Sem Cripto a gente gosta de educar, de elucidar sobre o mercado cripto. Então, se você tiver a sua pergunta, não tenha medo de fazer que a gente vai responder. Exatamente, deixe a sua dúvida aqui no comentário e a gente vai selecionar ela e trazer aí nos próximos vídeos. A primeira pergunta que a gente selecionou aqui foi: tenho 16 anos, posso colocar tudo em criptomoedas? Cara, poder pode, né? Poder Mas você uma pode coisa tudo. é, posso pular da ponte? É, Posso. Mas aí você não vai fazer isso, né? O que é que eu recomendo? Sempre começar a estudar. Dificilmente você vai colocar algo do seu dinheiro, ainda mais se for algo que você precisa, em ativos, em produtos que você não entende. Então, o que eu diria sobre isso? Você está numa idade boa para aprender. 16 anos, tá numa idade para entender, e eu diria, além de criptoativos, tem que entender sobre educação financeira, gestão pessoal produtiva, né? Vai muito além da educação financeira, mas enfim, trazendo para o escopo investimento, educação financeira, ativos do mercado financeiro tradicional e também criptoativos. Eu diria que é extremamente importante, obviamente, eu sou suspeito para falar, a gente é, porque a gente trabalha com isso, mas aprender é o principal. Então, a partir desse aprendizado, começar a fazer alocações pequenas e sempre não é recomendação de investimento, mas se for para começar, comece com Bitcoin, pequenas quantias, entendendo, não vai para meme coin, não vai atrás de ganhar o dinheiro fácil, que para quem é jovem, a gente acha que dinheiro vai ser fácil, às vezes é, mas a maioria dos casos não. Então, começa a aprender sobre cripto e não bota todo o dinheiro em cripto. Começa também a criar sua reserva de emergência que dá para fazer com criptomoeda, stablecoin, mas eu não recomendo. Então, CDB com liquidez diária e Bitcoin no caso de cripto e nunca colocar todo o seu dinheiro em um produto financeiro só e nem só também em cripto. exatamente. Começa com um capital pequeno, sente o mercado, estuda ele, vê o que você está investindo, vê se é para você, se você tem a Aquela capacidade de aguentar o aguentar risco, né? o A risco, a volatilidade. volatilidade. Então, você pegando o gosto e aprendendo, sabendo que está mexendo, fica muito mais fácil de você colocar seu dinheiro e o patrimônio, como o Daniel falou, às vezes você não pode colocar um dinheiro que você vai perder, né? Ou que você não sabe o que está fazendo. É, aprender eu diria é o principal e não colocar tudo. Ex- Então, aprender sobre outros produtos, CDB, criptoativos, ativos do mercado financeiro tradicional, até para conseguir comparar, porque muita gente fala, tá até no mercado cripto, fala de mercado cripto, mas é como se eu vivesse dentro de uma bolha e eu só sei aquilo que está dentro da minha bolha. Eu não consigo comparar o que está na minha bolha com o que está fora. é. Então, não sei nem se é valioso. Então, é importante você aprender sobre outros ativos até para saber o que é válido, o que é significativo, o que é valioso dentro do mercado cripto. Então, aprender, se for colocar, não coloca tudo e vai atrás de saber sobre o Bitcoin também, principalmente. Essa próxima pergunta aqui é boa, que tem muita gente com medo disso. É, eu vejo que DeFi tem hack direto. É seguro ou não? Então, protocolos novos são extremamente sensíveis, protocolos novos que vão, o DeFi, para quem não sabe, é o setor do mercado de finanças descentralizadas, que você consegue produtos, serviços financeiros que conseguiria anteriormente apenas com agentes
institucionais, agentes econômicos que têm aquela capacidade, aquela regulação fazendo o back para ele fazer aquilo como agente bancário para prover um empréstimo. Via finanças descentralizadas, você não precisa do agente intermediário para conseguir, por exemplo, um empréstimo, mas tem que obedecer às regras do protocolo em si. Enfim, protocolos novos têm um risco grande, protocolos até validados têm risco. Existem vários processos para você se proteger dentro do DeFi e dentro do mercado cripto como um todo. Tem o que a gente chama de OPSEC, Operational Security, operações de segurança, processos que envolvem vários fatores, inclusive a utilizar até a internet para se proteger. Então, o que eu diria sobre isso? Você tem que entender operacionais de segurança se está envolvido com DeFi, esse é o primeiro ponto mais básico. Não entrar em protocolos novos, se entrar de forma bem comedida e com wallet nova, wallet que você guarda todo o seu patrimônio não interage com DeFi. Não use o wallet de hold para usar Para em DeFi. DeFi, para especulação, separa, tem que saber separar. E se for entrar em novo, entra de forma bem comedida. Então, eu diria que o DeFi existem protocolos e protocolos, e sempre existe algum risco, nunca é zero. Nada é zero, eu diria assim, em termos de risco. Então, se for fazer algum produto, for buscar algum produto, serviço financeiro do DeFi e algo de uma grande quantia, vai nos mais sérios. Se for Mais consolidados, mais né? consolidado, se for especular via algum serviço DeFi, num protocolo novo, por exemplo, vai de forma comedida, não vai com os dois pés na porta. Exatamente. A próxima questão aqui é a pergunta: para que serve XRP? Então, XRP é a criptomoeda da rede XRP Ledger. A XRP, falando, eu não sei se a pergunta foi especificamente para a rede ou para o token, então eu vou falar dos dois, porque muita gente confunde, acha que é a mesma coisa. A XRP é a criptomoeda dentro da rede XRP Ledger, que antes era a Ripple, né? Que é da mesma empresa. Enfim, XRP Ledger é a rede, ela é uma tecnologia como blockchain, é uma DEG, se eu não me engano, que é uma DLT, Distributed Ledger Technology, tecnologia de livre razão distribuído. Então, ela tem um sistema de processamento de dados e transferência de valor e informações, como o que faz a blockchain. A diferença é que a XRP Ledger também consegue transacionar informações via smart contracts, que você roda ali stablecoins, tokens e tokens no caso como outras criptomoedas assim, né, parecidas com criptomoedas, mas também tem o processo de tokenização dentro da rede. E a XRP é a criptomoeda para pagar taxas de transação, alguns processos da rede, enfim. Então é basicamente isso. Entendi. Qual erro de iniciante você já caiu? Então, eu acho que o primeiro foi começar a fazer operação alavancada sem nem entender de mercado cripto e nem de trade. Comecei a ganhar dinheiro nisso, achei que eu sabia alguma coisa, eu sabia nada. Aí ficou na ganância. Fiquei na ganância, comecei a alavancar cada vez mais, comecei a perder, depois perdi, não lembro se foi tudo que eu havia ganhado ou se foi mais, não lembro. Isso foi lá em 2021, 2022 mais ou menos, mas eu acho que eu fui na ganância e comecei a operar alavancado sem nem entender de cripto e nem entender de alavancagem. Eu acho que a maioria das pessoas que entram no mercado cripto entram pela ganância, né? Sim. Eu entrei também por conta na questão da alavancagem também. Fiz Fez algumas operações besteira? boas, mas depois perdi muito dinheiro. E aí, depois que você conhece o real valor, começa a estudar, porque você acha que é dinheiro fácil e não coisas bem fundamentadas, você tem que estudar bastante, conhecer os protocolos que você está colocando dinheiro para não perder Sim, dinheiro. Mas é o que a gente fala, nos erros que a gente aprende mais do é, que nos acertos, porque com no acerto você não certeza. sente. Se deu certo, O erro você. dói mais. Isso é Exatamente. até economia comportamental, já foi quantificado, não lembro o ano, mas pelo Daniel Kahneman e o
esqueci o primeiro nome, mas o Tversky, e eles fizeram um estudo que, não em termos gerais, assim, em termos absolutos, mas foi identificado que a pessoa odeia mais perder do que gosta de ganhar. Então você aprende mais No com a erro, dor, no erro se aprende mais do que porque sente ganhando, mais, né? exatamente. Se tivesse que escolher uma cripto para os próximos 10 anos, por que escolheria o Bitcoin? Eu escolheria o Bitcoin com certeza, porque, assim, tem um motivo quando você começa a estudar o Bitcoin, até a gente tem uma brincadeira que é a toca do coelho. Você começa a estudar, começa a entender cada vez mais, começa a ver que de fato tem uma coisa muito intrincada de valor ali, porque não é só blockchain, não é só a criptomoeda, é muita coisa. Então, 2021, quando eu estava na faculdade de economia ainda e comecei a estudar sobre Bitcoin, eu era um cético, por exemplo, eu fui para, na minha arrogância, querer desmascarar o Bitcoin. Comecei a estudar, vi aquilo ali como que primeiro quebrei a cara, né? E fui vendo cada vez mais que era algo de fato e de tudo que eu estudei, de a maior disrupção da nossa sociedade moderna, de Uma fato. das maiores tecnologias dos últimos tempos, né? Com certeza, isso é um fato. E não só isso, eu gosto muito de economia monetária. Eu comecei a perceber que, pela primeira vez na história, a gente tem isso pelo back, pela fundamentação tecnológica, porque também anteriormente era impossível de fazer, mas com a fundamentação tecnológica que a gente tem na nossa sociedade e os, o- os links intrincados ali de vários fatores, halving, é, processo de mineração, processo de validação, de auditabilidade, o manter a dificuldade pelo mesmo período de tempo, oferta de BTC máxima, porém crescente, mais decrescente em termos de emissão. Enfim, são muitos fatores, teoria comportamental no meio, teoria dos jogos, economia monetária, é muita coisa que quanto mais você estuda, você entende o valor absurdo que é o Bitcoin. Então, eu diria que é o Bitcoin para até o fim da minha vida. Eu acredito, eu boto a É. mão no fogo pelo O cara Bitcoin. foi um gênio que criou isso daí. Não sei como ele Ou elaborou, mas gênios, né? ou gênios. Uma criptomoeda que pode ir a zero mesmo estando em uma corretora. Assim, difícil dizer Mas tem qual, várias, né? mas várias, porque muita gente acha que porque tá na corretora É algo bem já foi fundamentado. validado. Não. Primeiro que existem corretoras e corretoras, né? Algumas corretoras têm um processo de listagem bem mais sério, bem mais refinado, outras não. Outras você paga pro agente de listagem e você entra na Qualquer uma corretora. entra. Então, existem corretores e corretoras, e mesmo nas corretoras como uma Binance da vida, uma criptomoeda pode ser delistada, né? Sofrer o processo de deslistagem ali. Então, é difícil dizer algum específico, mas se ela entra numa corretora, não significa que ela não pode ir a zero. Mesmo numa das gigantes como a Binance, Sim. porque aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. É, a Binance também, para você entrar na Binance, eles não vão listar sem você dar uma parte do Do tokenômetro, do supply ali, supply, né? perdão, para eles, né? Qual é melhor, Bitcoin ou Ethereum? Então, isso é uma coisa que muita gente fica perguntando e fica criticando. Acham que é concorrentes, É, né? esse é o ponto principal. Eu gosto de falar que é como se você fizesse uma análise de comparar leão com peixe ou um setor imobiliário com um setor automobilístico. Não tem nada a São ver. coisas muito Distintas. diferentes, distintas. O Bitcoin, no que ele se propõe a fazer, que é ser reserva de valor e no limite, ou seja, ao longo do tempo chegar no ponto de ser uma moeda de fato transacionada na nossa sociedade, o Bitcoin é imbatível. É imbatível não só comparado a outras criptomoedas, como é imbatível comparado a qualquer moeda existente até hoje na nossa sociedade. Então,
no que se propõe a fazer, o Bitcoin é imbatível. Mas o Bitcoin, numa sociedade, uma sociedade não opera só com moeda, só com uma criptomoeda Bitcoin. Ela precisa de outros sistemas para funcionar. Você não funciona numa sociedade, por exemplo, só com a moeda e se você não tem internet, você não tem energia, você não tem um setor de transporte, um setor de saneamento básico. Então, são coisas diferentes. O Bitcoin que se propõe a fazer é único. É o, é o ativo absurdo do nosso mercado e da nossa sociedade, pelo menos no momento que a gente está agora. E a Ethereum também tem um valor absurdo. Trouxe a ideia de Smart forma contract. de smart contracts fundamentada. O Nick Szabo, se eu não me engano, foi que teorizou no começo ali, antes de existir de fato, mas a Ethereum fixou a ideia e tornou funcional 2013, né? Que começou, se eu não me engano. Enfim, Ethereum tem o seu valor porque ela tem um sistema, um fim, um objetivo diferente do que é o Bitcoin. Então, eu não diria que um é melhor do que a outra, porque é como comparar quem corre mais, o peixe ou o leão. O leão vai correr mais, porque ele consegue correr. Agora, quem nada melhor? Determinado peixe vai nadar melhor do que o leão. Exato. Então é uma análise diferente. Então são métricas de análise diferentes. O Ethereum é extremamente valioso no que se propõe a fazer. Possibilitar vários setores, várias atividades, vários projetos, fins, vários processos através dos smart contracts. Exato. O Ethereum foi onde proporcionou para os desenvolvedores criarem suas próprias aplicações dentro dele, né? As O Bitcoin famosas faz muito aplicações bem centralizadas. a transferência de dinheiro, é o mais segura, é um sistema Reserva de completo, reserva valor. de valor, exatamente. E o Ethereum é para os desenvolvedores criarem aplicações e darem valor à rede, né? Sim. Memecoin é cassino puro ou dá para ganhar dinheiro? Cara, dá pra ganhar dinheiro no cassino, né? Então, eu diria que, assim, tirando a parte piada da memecoin, a memecoin é uma piada no próprio nome, né? Mas existe uma parte que eu diria que agrega valor de duas formas. O memecoin, e eu já fui, e eu sou crítico de memecoin, mas eu sei que existe valor em algumas delas e até no mercado como um todo. Por dois pontos. Primeiro ponto, Comunidade, não é? exato. Primeiro ponto. Uma delas é exatamente o senso de comunidade que cria-se em torno da criptomoeda, do criptoativo, do token. Por exemplo, você não pode diminuir o valor de um time de futebol. Por exemplo, eu não gosto de futebol, mas eu enxergo que um time de futebol agrega valor ao seu mercado, às pessoas ao redor daquilo, às pessoas daquele nicho, agrega valor, traz felicidade e nem tudo é o ganho monetário direto. Às vezes o ganho é subjetivo puramente, é um ganho via felicidade, via senso de comunidade. Então a memecoin ela consegue ter esse valor também. Então, eu não diria que é extremamente cassino puro, só uma coisa ruim. Tem essa parte, e tem a parte também senso de comunidade que agrega valor de uma forma talvez não tão direta via ganho pecuniário, ganho de dinheiro diretamente. E tem a parte que muita gente entra pelo mercado cripto, pelo fato errado, vê alguma meme coin que é só especulação pura ali, às vezes até scam, né? Fraude, Exatamente. entra pelo motivo errado, vê a funcionalidade do mercado cripto como um todo, vê o Bitcoin depois, às vezes, vem para a memecoin, vê o Bitcoin, entende e fica no mercado cripto. Então eu diria que existe essa parte, cassino, existe a parte que o pessoal só vê de ganhar dinheiro, mas memecoin não é só coisa ruim. Não tem o senso de comunidade, tem o valor que traz o valor subjetivo, felicidade. Então, eu diria que não é só aspectos negativos. Eu fui um que já cheguei a dizer isso, mas eu acho que não é por aí. É, o que o Daniel falou. Muita gente entra no mercado por meme coin, acha que vai ganhar dinheiro, pode ganhar, realmente pode acertar, às vezes dá sorte de acertar uma meme coin que vai multiplicar seu capital,
mas muitas vezes você quebra a cara, perde dinheiro e conhece o Bitcoin, conhece moedas bem fundamentadas e começa a investir realmente seu dinheiro em coisas sérias, né? Sim. Você já teve algum momento em que pensou em largar o mercado? Cara, eu nunca pensei. Nunca pensei. Em alguns momentos da minha vida, depois que eu acertei, é muito difícil você acertar de primeira o que você quer fazer na sua vida. Primeiro, na minha trajetória, eu entrei no meu estudo, eu saí do colégio e entrei na engenharia química. Me matei de estudar para entrar na universidade pública de engenharia química, não era o que eu queria. Eu sempre quis a economia, na minha cabeça eu adorava economia. Eu vou fazer economia. Entrei na economia, eu vi que eu amava de fato a economia. Nunca me arrependi disso. Dentro da faculdade de economia, eu queria saber o que eu fazia, comecei a pensar se eu ia entrar na carreira acadêmica, enfim. Depois vi o mercado financeiro, gostei, e dentro do escopo mercado financeiro apareceu o mercado cripto. E eu me aprofundei, estudei tanto sobre aquilo, começando pelo Bitcoin, que eu me apaixonei tanto, tanto, que depois que eu entrei, e antes de, no começo, eu já sabia que eu não ia sair daquilo. É aquela coisa que quando você dá o clique na sua cabeça, me apaixonei naquilo, é o estalo que eu tô no meu local, sempre vai haver, tiveram vários momentos ruins e sempre vai haver momentos ruins na sua trajetória, nas suas decisões de vida, mas quando você acerta, você sabe que aquilo ali é o seu local, não tive dúvidas, nunca quis. Eu acho também que quando você entende o mercado, sabe o valor da moeda, até o do Bitcoin, que é a mais conhecida de todos, é muito difícil você largar. Sim, Porque você sabe que a moeda fiduciária não tem valor nenhum e a cada dia que passa perde perde valor. mais valor ainda. E o mercado cripto agrega mais valor a cada tempo que passa, tem atualizações e tudo mais, é muito difícil você largar o mercado, né? É, tem até uma coisa que o pessoal fala sobre Bitcoin, there's no second best. Não há segundo melhor, segunda opção melhor. No que se propõe Exatamente. a fazer, o Bitcoin, até uma das perguntas que a gente respondeu aqui, não tem no que se propõe a fazer nenhum produto econômico e até hoje na história da humanidade, tudo bem que ainda falta o fator tempo para todos os agentes econômicos perceberem isso, mas não existiu até hoje nenhum produto econômico de fim ser moeda que se equipare à capacidade do Bitcoin. Exatamente. É o melhor de todos até agora. There's no second best. É. E as NFTs dos macacos? NFT famosos dos macacos eram os Bored Apes, É, os né? Body Apes. Os Bored Apes tiveram vários famosos que compraram Acho que em e 2022, né? 21, 21, 22, 22 que tava bombando. foi a febre das NFTs. Vários famosos compraram. Não lembro se Neymar. Justin Bieber, Neymar, Justin Bieber, os Bored Apes. Foi o marketing deles, né? Marketing Marketing extremamente eficiente pesado. e foi um processo de também até de comunidade, de Popularização, né? popularização e de sentimento de exclusividade. Eu Exatamente. tenho algo que os outros não têm, Tinha pouca quantidade. pouca quantidade, mas na minha percepção, as NFTs, pelo menos essas, tipo, podem até agregar algum valor, beleza, mas do nível que foi, era muito mais o hype É. no segmento, no produto NFT que estava em alta, começou a surgir. Então, foi o hype em torno do produto NFT e disso algumas deram sucesso temporário na época, mas o valor estava totalmente descolado, era de fato bolha Sim. mesmo, totalmente descolado, mas passou. Existem algumas ainda de imagens, figurinhas, e que até você pode parar para pensar, é zero valor. Tem algum valor justamente no sentido parecido do que eu falei das meme coins, sentimento de comunidade, pertencimento, algumas atividades que o NFT possibilita, falando das figurinhas no caso. Então, tem algum certo valor, o valor é subjetivo. Enfim, e também tem as NFTs que têm algum fim muito além das de macaco.
Só para ilustrar também, NFT é um token não fungível, non fungible token. Isso equivale a dizer que cada NFT é diferente de outro. Um token fungível é igual a outro. Um BTC é fungível, um BTC é igual a outro. Mas um NFT é diferente de outro. Então ele consegue fazer processos, registros de várias situações diferentes que precisam dessa unicidade. Então, registros médicos, registros de arte, artes digitais, vários. Então, tem vários meios que as NFTs conseguem ser relevantes, não é só inutilidade. Exatamente, eu acho que se popularizou com isso, né? Mas tem muita coisa que dá pra usar com NFT que é relevante, que eu acho que no futuro pode voltar, não esses negócios de macaco, essas coisas É, que não tem valor nenhum, mas com algo que agregue valor exatamente sim, nela. sim, exatamente. Eu acho que esse é o processo do mercado cripto como um todo. Essa, você vai, por ser um mercado novo e ter vários setores novos, vão aparecendo recorrentemente novos fins, novas atividades, novos projetos, novos produtos como NFTs, só que aí vai ter o hype em cima, vê que tem alguma possibilidade naquilo, cria-se um hype, cria-se uma especulação em cima daquilo e às vezes uma bolha. Mas aí, a partir dessa bolha começa a selecionar o joio do trigo, né? É, Então o que eu diria é que nas NFTs e no mercado cripto como um todo, começa-se a ter institucionalização e maior percepção da seriedade do que é um projeto valioso ou não. exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí respondendo as dúvidas de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, comente, deixe sua dúvida aí, sua pergunta, que a gente vai pegar, selecionar para os próximos vídeos. E qualquer coisa, também segue a gente nas redes sociais. A gente também está sempre tentando trocar ideia lá com vocês. E é isso. Um Valeu. abraço, Se pessoal. inscrevam, hein? Valeu. Valeu.